Sejam bem-vindos ao Pop Doc, esse podcast de música pop. Vocês já viram aí o título, então vocês já imaginam que hoje o episódio vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. Nesta última semana não falamos de outra coisa, além de Preta Gil, que faleceu aí nesses últimos dias. Mas antes de entrarmos aí no nosso tema principal, queria só deixar uns recadinhos de forma rápida, que é seguir a gente nas redes sociais, sempre @DocPopcast. Você também pode interagir lá com os nossos posts, a gente tem feito uns posts de interação bem legais. Além disso, classificar o podcast na sua plataforma digital favorita. E se quiser comentar lá no Spotify também, a galera tem aberto bastante debates e discussões quando a gente esquece coisas. Então estamos sempre nas redes sociais e ligado nos comentários de vocês. A gente lê, às vezes a gente responde, às vezes a gente lê aqui no final do episódio. Então, comenta lá que é sempre bom receber um feedback. Queria dizer que eu tô amando o engajamento dos comentários, a galera tá realmente dando sua opinião, dando sugestões de temas. Tá bem legal de acompanhar, viu? Vocês estão de parabéns. Parabéns mesmo. Realmente a galera resolveu engajar, se empenhar, se dedicar. Então, estão comentando bastante. Eu tô passado com isso. E é só textão, tá? Sim. Só blocão de texto. E a gente salva as indicações de tema. A gente pode não fazer imediatamente, mas uma hora vem aí. Inclusive, semana que vem, ao que tudo indica, vai ser uma indicação de um ouvinte recente. Então, se vocês tiverem uma indicação de tema que vocês gostariam de ver, ouvir, né, no caso, a gente falando, pode mandar lá que a gente avalia com certeza e leva em conta. A gente já fez isso diversas vezes. Diversas indicações de ouvintes aqui viraram tema, então não fique acuado de indicar. Exatamente. E bem, no episódio de hoje, como bem o Levi falou, é um episódio especial em que a gente vai comentar um pouco a vida e carreira da Preta Gil, que partiu, infelizmente, aos 50 anos neste domingo. Foi quando a notícia veio a público. E ela aí que estava passando por um tratamento contra o câncer no intestino, que foi diagnosticado em janeiro de 2023. Ela estava aí fazendo todos os procedimentos possíveis aqui no Brasil, mas em determinado momento ela teve que viajar para os Estados Unidos para continuar com o seu tratamento. Mas, infelizmente, não teve a progressão da doença, infelizmente não foi barrada e ela veio a falecer. Fiquei muito triste com a notícia, foi uma notícia que pegou um tanto quanto desprevenido. A gente sabia que a saúde dela estava debilitada, era algo sensível, mas que é algo, acho que a gente não fica esperando de uma pessoa que esteve presente durante muito tempo na nossa vida, sabe? Principalmente para nós, pessoas aqui que são no que 25 mais, 20 mais, talvez, que viram a Preta a crescer cada vez mais e fazer diversos movimentos sociais e musicais também, que foram importantes para a indústria brasileira. Então é uma perda, sabe? É uma perda, assim, em certa medida eu sei que ela devia já estar sofrendo muito por causa desse tratamento. É um tratamento muito que exige muito da pessoa, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, principalmente. Então, de certa maneira, esperamos aqui, nós do Pop Doc, que ela esteja descansando e que toda a família dela sinta-se abraçada nesse momento tão delicado e sutil. Foram anos muito conturbados os últimos, né? Uma notícia de bastidores, digamos assim, né? Porque o último programa em que ela participou foi o Domingão. E aí, quando ela foi lá, foi um pouco antes dela embarcar para os Estados Unidos, e foi justamente o lugar em que ela anunciou que ela iria para lá com cuidados praticamente paliativos, assim, porque já não tinha mais o que fazer aqui no Brasil, mas que ela se recusava a desistir. Ela queria viver de qualquer jeito. Mas a gente já nos bastidores, a gente já ali no estudo, na pesquisa da situação, a gente já tinha entendido que era uma situação muito, muito delicada. E hoje em dia, quem vê, se você voltar, que é um programa que foi justamente a virada de chave da novela De Mania de Você pra Vale Tudo. E aí a Preta Gil foi lá cantar a abertura da novela. Se você rever o programa, as falas dela, você já consegue... Hoje em dia você entende que tudo faz sentido. Mas no dia a gente já estava entendendo mais ou menos o que estava acontecendo. Até porque ali tinha a Carolina Dickmann, que é muito amiga dela, o Luciano, que é muito amigo dela. Então tem uma delicadeza ali de conduzir as coisas que a gente já estava entendendo mais ou menos para onde aquilo ia. Então, assim, falar para vocês que eu fiquei em choque, eu não fiquei. Mas, ao mesmo tempo, como o Paulo falou, eu acho que como foi uma pessoa que eu acompanhei a vida inteira, eu cheguei a trabalhar com ela numa assessoria dela, depois eu conto mais sobre isso, mas
basicamente, tipo, eu tive uma vivência muito perto da Preta Gil nesse sentido, assim, de acompanhar ela na época do hate, depois na época em que teve a virada de chave e a galera começou a gostar dela. Então, é isso, é como se você perdesse uma pessoa que representa, que tá muito perto de você, assim. Então eu fiquei meio, caramba, e eu tô desde então só pensando nisso, assim. E eu acho que todo mundo, assim como acontece com grandes ícones, Marília Mendonça, Paulo Gustavo, eu acho que todo mundo, principalmente LGBTQIAPN+, tá com esse sentimento, assim, sabe? De tipo, cara, a gente perdeu uma pessoa muito, sabe, importante, querida, que foi muito significativa, e fica esse gostinho, assim, sabe? Meio amargo. Sim, sim. Inclusive, a homenagem que a novela fez a Preta Gil, pra quem não acompanhou, vale tudo, foi exibida anteontem com a música Brasil na voz da Preta. Eu fiquei muito É. emocionado com Sim. isso, assim. Foi muito lindo de assistir. E que foi a versão justamente que ela cantou no Domingão. Né? Ela não chegou a regravar, não. Eles pegaram a versão ao vivo em que ela gravou lá, porque a música é cantada pela Gal Costa, que é a madrinha da Preta Gil. Então, como a Gal Costa também faleceu recentemente, foi uma ideia do tipo, vamos colocar ela, que é a afilhada dela, fazendo essa homenagem pra madrinha dela. E aí agora virou, segunda-feira, uma homenagem pra ela, sabe? Pra Então ela. ficou, Aham. tipo, foi bem emocionante também. E foi muito surpresa, né? Eu acho que ninguém esperava. Quando começou a abertura Não, ali, você ficou, não. caraca. Eu tava assistindo a novela aqui na sala com o Paulo, e aí a gente tava assistindo, assim, de repente começou uma música diferente, ele me olhou e falou assim, o que que tá acontecendo? Que remix é esse? Eu falei assim, aí na hora eu falei que, caralho, eles colocaram a Preta Gil pra cantar a abertura da novela. É, Aí ele, não é possível! Aí, bum, começou ela cantando, sabe? é. Ficou Foi bem muito foda, de emocionante, bem verdade. emocionante de assistir isso. É, eu separei aqui alguns momentos da vida e carreira de Preta Gil pra gente falar sobre. E eu comecei, obviamente, com o disco, né? O Preta por Ter, que foi o disco de estreia dela de 2003. Inclusive, queria convidar a audiência a escutar esse disco. Eu nunca tinha escutado esse disco na íntegra, né? Com atenção. Fui escutar justamente para compor o episódio. E é muito bom. É um álbum de samba funk. E quando eu tô falando samba funk, pra quem não conhece, não se localiza, não é o funk carioca, tá, gente? É uma mistura Uhum. ali do samba carioca com o funk que vem de fora, dos Estados Unidos, estadunidense. E ele tem uma pegada samba funk, ele flerta ali com a Axé Music, com a própria MPB. É um disco muito bom, muito solar, sabe? É um disco que te coloca pra cima. É uma coisa bem pop ali, começo dos anos 2000, ao mesmo tempo também, bem pop nacional, bem o que estava sendo feito aqui na música nacional. E tem algumas faixas bem profundas também. Um exemplo delas, que é a minha faixa favorita da Preta Gil e o maior hit da carreira, é Sinais de Fogo, que foi Sinais de escrita Fogo. pela Ana Carolina como um presente para Preta Gil. A Preta meio que se apaixonou pela Ana Carolina e elas não tiveram um relacionamento, mas a Ana Carolina fez uma música para ela e essa música estourou, obviamente. E além de Sinais de Fogo, eu acho que é um disco que realmente vale a pena você escutar. Eu vou escutar mais, fiquei com vontade de ouvir novamente. Então fica aí esse convite à audiência. Só que quando ela lançou esse disco, ele veio acompanhado já de muita polêmica, justamente pela capa, né? A própria Preta Gil, ela em entrevista ao Pedro Bial em 2019, ela falou que foi mostrar a capa pro pai achando o máximo e ele disse que era desnecessária. Então já começou aí a polêmica, porque ela foi muito criticada pelo peso, sofreu muita gordofobia, entre outros aspectos. É muito interessante parar pra pensar de que lá em 2003, e a frase dela, né, no Bial traduz muito bem isso, né? De que o pai dela, tropicalista, todo moderno, todo pra frente, de repente dizendo isso pra ela, de que era uma coisa desnecessária. E acho que esse álbum, e principalmente essa ideia da capa, do encarte, inclusive tem um dos encartes internos, né? Quando você comprava a versão física do álbum, você abria, era literalmente ela nua, deitada em uma das fotos. E desde sempre, quando ela resolveu se tornar essa artista, publicamente falando, ela sempre quis ser disruptiva com relação ao corpo dela, sabe? Ela sempre quis falar sobre esse lugar de ser uma mulher preta, gorda, bissexual, e isso não era algo que era discutível pra ela, sabe? Não era um lugar de, eu não sei se eu vou fazer. Não, desde o momento em que ela resolveu se colocar para o mundo como artista, ela já falou assim, eu quero falar sobre o que eu sou, né? Inclusive muitas letras dela falam sobre ter orgulho de ser o que é, e acho que esse álbum, o primeiro dela
logo de chegada, já traduz muito bem a energia e as vontades que a Preta teria de 2003 para frente, sabe? Até o final de sua vida, que era lutar por esse espaço, tanto queer, quanto preto, quanto de corpos não normativos. Cara, e eu lembro... Levi falou sobre ser odiada e sobre ser amada depois. Eu acho que o começo da carreira da Preta, ela era de fato uma figura muito fácil de ser odiada por diversos motivos. O primeiro deles é que ela já é filha de uma lenda da música brasileira, que tá ali posicionada à esquerda. Então ela já receberia muito hate por isso. O fato dela ser Nepo Baby, né? Porque querendo ou não, você ser filho de um panteão da música vai te conceder acessos. A gente vive num mundo que isso é fato, tá posto. E aí, e assim, e ela não é qualquer tipo de Nepo Baby, né? Ela é tipo, o pai é o Gil, o tio é o Caetano, a madrinha é a Gal e a tia é a Bethânia. E a tia é Bethânia. Tá, então, tipo, ela é Nepo Baby hard. Na verdade, eu acho que se você pensa num famoso com mais conexões de todos os tempos na cultura brasileira, eu acho que é a Preta Gil. Porque ela vai ter... Ela tá no clipe, por exemplo, da Marina Lima, de criança. Ela é uma das crianças ali. Ela tá com o Selton Mello no clipe também. Então, de repente, você pega a Rita Lee, você vai ver que a Preta Gil tinha alguma relação com a Rita Lee. Você pega qualquer famoso que você pensar, principalmente na música, né? Dos mais recentes aos mais antigos. Ela tá sempre ali, de alguma forma, seja como amiga, seja algum parentesco, algum nível de relação. Então, eu acho que ela, de fato, é essa famosa que é amiga e relacionada com todos esses famosos. Então, o fato dela ser, de fato, a Nepo Baby da música brasileira fez com que ela tivesse muito estranhamento e hate ali no primeiro disco também. E aí você adiciona o fato dela ser um corpo não padrão. Que, enfim, eram os anos 2000, a gente não tinha politicamente correto, a gente não tinha militância, a gente tinha militância, mas a gente não tinha web militância para combater de maneira mais expansiva esse tipo de coisa. Era socialmente aceito você ser escroto. Então, era muito pior, né? Era totalmente diferente. Eu lembro, inclusive, a gente tá falando de 2003, 2006, por aí. Nós aqui tínhamos em torno de 10 a 13 anos, mais ou menos. Eu tinha 10. Então, e aí eu lembro isso muito vividamente. Uma das minhas primeiras memórias de contato com a Preta Gil foi justamente no Orkut, que existia a comunidade Puta que pariu, eu odeio a Preta Gil. Então, tipo assim, isso é muito bizarro. E aí eu lembro vividamente dessa comunidade. Eu não lembro exatamente, né, obviamente, quantos membros tinham, mas eu lembro que era uma das maiores, assim, do Orkut na época. Então, o fato dela existir, assim, era motivo de ódio pelas pessoas. As pessoas tinham prazer em odiar ela por nada. Ela nem era essa figura, né, tipo assim, que aparecia tanto na mídia, que, enfim, falava tanto, a ponto de ter essa onda de hate, mas era uma onda mais de hate do que de adoração. Então eu imagino que nessa época ela deva ter sofrido muito, sabe? Nas mãos, assim, do público, digamos assim. Ela era uma pessoa que, no off, ela era muito querida, tinha muitos amigos, mas ao mesmo tempo, mesmo falando pouco, aparecendo pouco, ela era uma pessoa que tinha esse hate totalmente desproporcional à carreira dela. Então ela foi realmente essa primeira pessoa que ali botou a cara a tapa, sabe? E conseguiu, de certa forma, refazer essa imagem, digamos assim, até eu acho que muito devido ao momento do Brasil em que a gente foi vivendo, que as coisas foram acontecendo. Toda essa revisitar a história da Preta Gil me lembrou muito especificamente de um episódio no CQC. Inclusive eu coloquei aqui. Que ela confrontou diretamente Bolsonaro. Pra quem não lembra ou não acompanhou, era muito novo nessa época, o CQC chegou a ser o programa do momento na TV brasileira. Ele era realmente um programa cool, alternativo, que todo mundo gostava, que tinha uma crítica social, blá blá blá, entre muitas aspas, né? Que não era uma crítica social. E eles foram os primeiros a colocar Bolsonaro sob uma luz ali nacional. De fato, as merdas que eles davam espaço para o Bolsonaro falar foram que fizeram ele ser conhecido nacionalmente, né? Porque até então o Bolsonaro era um deputado ali, meio como muitos que tem, que passam batido, né? Então, num desses episódios, a Preta Gil perguntou pro Bolsonaro, no CQC, como ele reagiria se um dos filhos namorasse com uma mulher negra. E ele deu a resposta mais escrota e racista de todos os tempos, né? Abre aspas, Preta, não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, não corro esse risco, e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como lamentavelmente é o teu. E a partir disso, Preta Gil processou Bolsonaro, ela se manifestou nas redes sociais também,
chamou ele de racista, homofóbico, como de fato ele é. E na época isso dividiu opiniões, tá? Muita gente ficou contra ela também. Ainda não era os anos 20, então teve toda essa questão. Eu lembro muito disso. Foi mais ou menos quando eu comecei a acompanhar ali o CQC, eu tinha acho que 14, 13 anos de idade, por ali. Então eu lembro muito da repercussão disso. E eu acho que a partir daí, pelo menos no meu imaginário, foi quando a Preta Gil começou a ter uma postura mais assertiva e ativista em relação às questões sociais que ela tanto defendia. Ela passou a Sim. aparecer muito na mídia com essas questões, sabe? Trazendo essas questões. Eu acho que talvez tenha sido um momento de carreira para ela que ela se entendeu para além da música, né? Para além de uma cantora, enfim, lançando álbuns, singles e fazendo shows. Que ela foi no momento em que ela resolveu botar a cara para tratar de política mesmo. Aqui, inclusive, vale ressaltar, durante a trajetória dela, ela foi até o Congresso Nacional justamente defender a mudança da lei, quando o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo ainda era uma discussão. Estamos falando aqui de 2011, ela foi lá, inclusive ela tem uma declaração que o próprio Fantástico resgatou, né? Abre aspas, eu sou bissexual assumida. Fui muito atacada por isso, estou aqui como mulher, como cidadã, fazendo minha parte e, obviamente, sendo artista e podendo emprestar a minha voz para ampliar ainda mais a voz deles todos. Então, ela sempre foi uma pessoa que se posicionou em prol de lutas que eram importantes para nossas causas, sabe? Então, de fato, para pensar que no finalzinho ali dos anos 2010, que era também o período em que o CQC estava estourando, ela resolveu colocar a cara a tapa publicamente, socialmente falando, sabe? Não apenas sendo uma cantora que fala sobre essas vivências bissexuais. Foi muito antes de muita gente, tá? Muito antes. Não, e eu acho que, na verdade, de certa forma, ela sempre colocou a cara a tapa. Eu acho que de forma, talvez um pouco mais singela, mas eu acho que também houve uma mudança na mídia, na forma como isso era retratado. Ali, principalmente... Eu até estava meio assim receoso de falar do Bolsonaro durante a história dela, mas eu acho que é um ponto realmente muito importante de ser falado. Porque eu acho que a relação da mídia e das pessoas nessa época começou a percepção começou a mudar. Eu acho que a Preta Gil, ela sempre foi a artista que sempre posicionou, sempre levou o bloco da preta nas ruas, sempre abraçou a comunidade LGBT. O primeiro e maior hit dela é um amor bissexual, LGBT, enfim, lésbico. Então, é isso, tipo assim, não é como se agora ela começou a falar e botar a cara a tapa. Não, ela sempre fez isso, mas eu acho que talvez a mídia entendeu que é importante, que a visão dela fazia sentido e que ela precisava de visibilidade, precisava de atenção, e sim, vamos ouvir, Preta Gil é um ícone, sim, LGBT. Então eu acho que teve essa virada, não da Preta Gil, mas sim das pessoas ao redor, digamos assim, sabe? No mundo, como ele estava sendo conduzido para chegar onde a gente chegou hoje em dia, em que todo mundo na internet tem voz, enfim, em que as pessoas, de fato, a gente sabe, né, que racismo é errado, homofobia é errada. Tipo, teve uma época do mundo em que as pessoas pareciam que não sabiam que isso acontecia, sabe? Então, tem isso, assim, é importante a gente dizer isso, porque não colocar a Preta Gil como, tipo, não, depois do Bolsonaro ela começou a se posicionar. Não, na verdade ela sempre se posicionou. E isso que é o mais incrível dela. Tipo, quando a gente para os primórdios do Bloco da Preta, que é um lugar, tipo assim, de aceitação, é um lugar de liberação, assim, de você realmente se sentir um LGBT com orgulho, ela tava falando disso já desde os anos 2000, ela tava colocando esse bloco na rua desde os anos 2000, quando ninguém colocava. Então ela, de fato, foi um dos primeiros ícones da comunidade e que ela sempre fez, independente se isso ia gerar alguma coisa, o famoso Pink Money, se ia gerar repercussão, ela fazia isso porque ela achava que era o que ela tinha que fazer mesmo, sabe? Até porque era a própria vida dela, né? Ela não tava falando em nome de outras pessoas, ela tava falando sobre ela, principalmente sobre a vivência dela enquanto mulher preta, bissexual, gorda, enfim. Eu queria perguntar pra vocês, já que você até adiantou, sobre o Bloco da Preta, né? Que vocês são cariocas. Como é que foi, assim, o impacto do Bloco da Preta? Vocês chegaram aí? Vocês viveram isso? Eu cheguei aí 2 vezes. Eu cheguei a me assumir LGBT mesmo ali mais ou menos em 2018, 17, por aí. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sei que existe o Bloco da Preta e isso foi um assunto sempre muito proibido na minha casa, né? Tipo assim, como você não vai pra um lugar desse.
E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela na assessoria, a gente ia pro Bloco da Preta, porque um dos grandes trabalhos, obviamente, do ano era o Bloco da Preta, né? Então eu cheguei aí, e aí quando eu fui, eu não fui ali na pipocona, não, com a galera, né? Eu fui dentro do trio mesmo. E aí eu tava trabalhando, então, obviamente, é uma sensação diferente, mas foi exatamente na época em que eu tava me descobrindo da LGBT. E aí vocês imaginam uma pessoa que viveu a vida inteira aprisionado, tipo, no famoso armário, vivendo uma vida que não se sentia na sua pele, chegar num lugar como esse. O que que era? Eita. Ao mesmo tempo que é um lugar de estranhamento e distância, é um lugar de você começar a entender que você pertence àquilo, sabe? Então, o Bloco da Preta, ele tem um lugar muito importante na minha vida de compreensão, de aceitação e ver aquela mulher no meio de 1 milhão de pessoas em pleno carnaval e ela dava o texto. Toda vez que começava o Bloco da Preta era o mesmo texto em que ela falava show homofobia, show racismo, aqui não vai ser aceito nada disso. Eu tenho orgulho de eu ser quem eu sou. Tô arrepiado agora só de falar, assim, de lembrar desse momento. Então eu tenho memórias assim do Bloco da Preta que de fato eu nunca vou esquecer. E aí logo depois veio a pandemia, e aí teve aquele momento de que pela primeira vez em muitos anos o Bloco da Preta não vai sair na rua. E aí depois aí chegou a voltar, aí teve a história do câncer e tal. Então, assim, eu realmente vivi isso no auge do auge do auge, sabe? Ali do momento. E não sei, assim, é realmente muito emocionante pra mim falar disso. Bloco da Preta, ele oficialmente foi intitulado e lançado oficialmente lá em 2009, né? É algo que ela sempre quis fazer e é uma experiência muito doida, porque quem é do Rio de Janeiro, e principalmente, enfim, adolescente, jovenzinho desse período, sabe que todo mundo cresceu escutando falar sobre esse Bloco da Preta, porque não existiam os megablocos. Isso que as pessoas estão acostumadas hoje em dia de ver um megabloco da Anitta, da Ludmilla. Então, não existia nada próximo disso. Quem fazia isso era a Preta Gil. Era ela que levava milhões e milhões de pessoas para justamente esse circuito do Carnaval Carioca, que se tornou agora, inclusive, vale ressaltar, a Prefeitura do Rio de Janeiro vai batizar esse circuito de Circuito Preta Gil, que é justamente uma rua ali do centro, a rua 1º de Março, que é onde acontecia o Bloco da Preta. Então, era uma experiência muito doida, porque todo mundo sabia que ia acontecer aquele bloco. E as minhas primeiras experiências indo nele, inclusive, tem a ver com um ex meu, enfim, o pior ex que eu já tive na minha vida. Mas ele era muito fã da Preta Gil, e foi por causa dele que eu comecei a ir a muitos shows dela. E foi ele e minha irmã. Minha irmã também era uma pessoa que escutava muito Preta Gil. Ela é bem mais velha do que eu, então ela já vivia a vida noturna assim que a carreira da Preta Gil começou, sabe? Então ela sempre falava que eu tinha que ir, que eu tinha que conhecer. Então, felizmente, eu pude conhecer o Bloco da Preta. Fui em diversas edições no Rio de Janeiro. E era uma experiência muito doida. Eu acho que o Levi pontuou muito bem sobre o texto que ela dava no início. É algo muito marcante. Era algo que ela fazia em todas as edições, que ela sempre deixava muito claro de que o bloco dela não iria tolerar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação que fosse feita ali com o público, porque era um bloco para essas pessoas que estão fora da normatividade hétero, fora da normatividade padrão de corpos. E isso era muito foda, porque acabava se tornando um momento catártico de que as pessoas poderiam ser quem elas eram em meio a um carnaval com diversas outras pessoas que também eram iguais a elas. Então era muito foda de verdade ver como ela conseguia transformar o centro do Rio de Janeiro nessa festa gigantesca. E foi muito foda porque, enfim, ela já levou uma caralhada de gente pra tocar ali em cima com ela, com um público gigantesco. Inclusive o próprio pai dela, né, o Gilberto Gil, já tocou no Bloco da Preta. Então é foda, sabe? É histórico, de fato, é um marco no Carnaval Carioca. Acho que se hoje em dia a gente tem mega blocos com outras cantoras acontecendo no Rio de Janeiro, foi porque a Preta Gil
lá no início dos anos 2000, resolveu lutar e fundar lá em 2009 o Bloco da Preta. E ela tinha um faro também, muito... A gente que gosta de música pop, ela tinha um faro que ninguém mais tinha, que se você olhar todas as divas pop Brasil, e até também, enfim, cantores de forma geral, né, dos últimos, sei lá, 20 anos, dos últimos 15 anos... Habla. Cara, o primeiro lugar que a pessoa aparecia era no Bloco da Preta. Era com a Preta Gil. Era no Bloco da Preta. Se você vê a Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza, Pablo Vittar, Glória Groove, Rebeca, todas Eu acho que principalmente ali nos passaram anos por lá. 10, ela teve muito esse lugar mesmo, né? De todas essas artistas em ascensão passarem pela... Tinha até muita piada com isso, né? Porque a Preta Gil, entendeu? Já virou amiga da Preta Gil. Era muito nesse lugar. Gente, era essa frase. Bem isso. A Isa, todas elas, assim, quando começavam a fazer sucesso, a Preta pegava, tipo, não, você vai cantar lá no meu bloco. E aí, quando a pessoa cantava no bloco dela, era como se fosse aquela abertura de portas, pronto, agora o carnaval vai ser dessa pessoa, agora o ano vai ser dessa pessoa. Amiga da Preta. Exatamente, virou amiga da Preta, acabou. Com o falecimento dela, várias pessoas públicas vieram falar sobre a relação com ela, sobre como ela era uma grande amiga. E eu acho que eu entendi melhor esse lugar da Preta Gil, de acolher e de... Porque deve ser muito fantástico você começar a progredir na sua carreira e ter a validação de uma pessoa que tem tanta influência, querendo ou não, que tinha tanta validação já do mundo artístico. Então, eu acho que era uma forma dela acolher também essas pessoas enquanto artista e enquanto amiga. Sim. Então, acho que minha visão até mudou um pouco em relação a isso quando eu vi os relatos. Assim, tem muitas coisas bonitas, tanto de cantores como atores que falaram sobre isso, né? Mas um dos relatos que eu queria ler aqui foi da Judy Paula sobre a questão do bloco, né? Que agora vai se passar a chamar Circuito Preta Gil. Pra quem não sabe, a Judy Paula é uma das melhores amigas da Preta. Inclusive, eu tava com ela em Nova York aí nessa fase final. E ela falou aqui, abre aspas: essa foi uma das notícias mais lindas que eu recebi até agora. Ela era apaixonada por esse bloco. Ir a um bloco da Preta no centro do Rio na época do carnaval era quase parte obrigatória do planejamento da folia. Ela fazia e lutava todo ano com gosto para colocar isso na rua. Começou em Ipanema, em cima de um trio que era uma latinha de cerveja, e tomou proporções gigantes, atingindo 1 milhão de pessoas. A gente se preparava todo ano, que roupa ia vestir, onde ia ser, enchia a casa dela com mais de 10 pessoas, dormíamos em um amontoado no outro para acordar cedinho e ir na van, e o after sempre tinha muita história para contar. Tenho certeza que ela está muito feliz. Eu achei esse relato bem bonito, assim, da Judy, de como o Bloco da Preta também tinha essa importância para a Preta Gil. Ela era uma pessoa realmente, assim, que tinha esse viés ali de amizade. Inclusive, o Paulo bem lembrou que ela se foi no dia do amigo, né? Exato, eu comentei isso. Quando a gente olha para os amigos dela, a quantidade de pessoas que... É realmente uma pessoa que era muito querida, assim. As redes sociais estão falando dela e vão continuar falando dela durante um bom tempo, porque realmente está todo mundo meio abalado, embora fosse, de certa forma, assim, esperado, ainda foi colocado uma surpresa, assim. Foi, não uma surpresa, mas uma... não aceitação, assim. A gente realmente é uma doença que é muito triste, assim, né? Tipo, de fato, a gente não quer aceitar que isso vai acontecer com a pessoa. A finitude, realmente, a gente não quer aceitar a finitude das coisas. E isso é muito difícil. E ela sempre foi uma pessoa que, por um outro lado, ela sempre falou o contrário. Tipo, eu já entendi o que aconteceu, o que está acontecendo comigo. Eu quero viver, eu quero aproveitar a minha vida, eu quero cantar, eu quero fazer o que eu gosto. Então, se você vê todas as últimas entrevistas dela, ela fala justamente isso. Sobre a importância de viver. Ela fala que enquanto você está sendo curado, você precisa viver. Foi uma das frases que ela falou recentemente. Então, assim, ela realmente não deitou para a doença, não. Ela foi até o fim, vivendo até onde ela podia viver. E isso é muito interessante. Até o Thiago Pantaleão chegou a fazer um depoimento sobre isso. Ele não chegou a citar a Preta Gil, mas foi exatamente ali no dia do falecimento dela, em que ele escreveu no Twitter dele assim: às vezes a gente fica angustiado pelo chegar lá, que acabamos nem percebendo todas as possibilidades e memórias que vão ser do percurso. No fim das contas, o melhor da vida é aproveitar a caminhada, olhar a vista, agradecer as companhias, mesmo que momentâneas. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quem vai ficar, quem vai sair, e desde quando entendi isso, comecei a ser mais leve, perdoar mais, me importar menos, viver mais, e acho que é o principal.
Comecei a entender mais as pessoas, demonizar menos os erros, abraçar mais os pecados ao invés de martirizá-los. E assim, vamos viver uma vez só. Que seja construindo memórias boas, contemplando nossa única forma consciente de vida. Então eu acho que ele meio que deu esse relato muito sobre Preta Gil, sabe? Porque ela tinha essa coisa mesmo. Ela, até na época das brigas políticas e todas as outras coisas, a gente via os posicionamentos dela, o quanto ela tinha essa rede de apoio, essa rede de amigos, mas ao mesmo tempo ela se posicionava contra as coisas que aconteciam. Então ela realmente tem uma trajetória assim muito, muito firme e importante e bonita, sabe? Sim, eu comentei no grupo no dia, eu falei, cara, me soa muito irônico até a vida, de alguma maneira, levar a Preta Gil no Dia do Amigo, sendo ela uma das cantoras brasileiras mais conhecidas por ter amigos, né? A gente acabou de comentar aí sobre como tinha virado uma certa piadinha alguma artista aparecer junto com a Preta Gil e todo mundo fala assim, pronto, agora já virou amiga da Preta Gil. Porque, de fato, ela era amiga de todos. E acho que a sensação que se dá e que a gente tem agora quando a gente para olhar todos esses artistas que estão fizeram homenagens a ela e tudo mais, é ver como ela era um movimento, sabe? De como ela movimentava a vida das pessoas para além dela mesma. E faziam as coisas acontecer, sabe? É muito doido parar pra pensar de que ela sempre esteve presente e sempre teve essa intenção, de maneira prática mesmo, de querer movimentar a vida das pessoas. Enfim, é só você parar pra pensar na trajetória dela como empreendedora, sabe? Que em determinado momento da vida dela, ela resolveu dedicar a parte do que ela fazia justamente para cuidar de uma agência que cuidava de carreira de outras pessoas. Enfim, desde cedo ela já trabalhava frente a premiações e tudo mais, inclusive o prêmio da música brasileira, lá anos atrás, quando ele ainda se chamava Prêmio Sharp, ela era uma das pessoas que trabalhava na produção e organização da premiação. Então ela sempre foi uma pessoa muito preocupada com essas questões que fossem esse legado, que fosse esse lugar que as pessoas... que gerasse um sentimento, que gerasse uma emoção, que gerasse algo que fosse para além dela. Então é muito bonito ver que ela parte, mas ela deixa de alguma maneira essas sementes que são essas pessoas, esses cantores, esses artistas, enfim, agenciados que sejam da Mind, que são pessoas que cruzaram o caminho dela e que receberam e puderam absorver de alguma maneira a energia de uma pessoa que estava sempre em movimento, querendo ver a coisa acontecer. Sim. Então é muito positivo ver que agora, mesmo com a infeliz partida dela, ainda existem pessoas que vibram a energia de Preta Gil e que vão vibrar a energia de Preta Gil por muitos anos ainda pela frente, saca? Isso é uma coisa muito gratificante, saber que ela ainda vai reverberar por muitos anos aí. Sim, eu tenho uma memória também muito engraçada dessa questão dos amigos, do Snapchat da época em que ela vivia a Diamonds Family, que era ali o Gominho, a Judy Paula. Gente, aquilo dali era muito bom. Era nos muito primórdios bom. do Snapchat. E ela O fazia auge do Snapchat. esse storytelling, né? Que hoje em dia é tão comum aí no Instagram e tal, de mostrar a vida toda, e deles saindo, deles viajando. Então ela sempre foi muito, tipo... A abertura de portas era com Preta Gil. Nossa, amiga, você desbloqueou uma memória pesadíssima. Nossa, meu sonho quando na época do Snapchat era ser amigo da Preta Gil. Ser da Diamonds Family. Exato. Eu separei aqui algumas músicas marcantes na carreira de Preta Gil, inclusive colaborações. Já falamos de Sinais de Fogo, mas ela tem uma versão ao vivo com a própria Ana Carolina, em que ela se declara pra Ana, uma versão bem sapatônica. Então, quem quiser dar uma conferida, vai lá no YouTube. Outra que eu separei que eu gosto muito é Vá Se Benzer, com a Gal Costa. Essa música tocou bastante no carnaval. Eu acho que é uma música muito, muito bonita, inclusive. E gosto muito dessa parceria delas. Acho que selou ali um momento singular na música brasileira, essa parceria. E tem Decote com a Pablo Vittar. Inclusive a Pablo Vittar postou nos stories, né, essa música em homenagem à Preta. É uma faixa bem legal também. Como o Levi falou, foi uma das primeiras pessoas ali a ter essa parceria no início ali da carreira da Pablo. Então vale muito a pena. Eu acho que Decote é muito... Sabe, uma música ali na geração Tombamento? Tá muito naquele lugar ali. Sim. Né? Comecei nos anos 10, a militância, o web ativismo tava começando a subir, a tomar os espaços, né?
A gente tinha também aquele programa com a Fernanda Lima, como é o nome? Amor e Sexo. Amor e Também Sexo. eu acho que foi muito naquele momento ali, decote. Sim, eu também, inclusive, estava na gravação desse clipe lá no centro da cidade. Olha, Levi tava em todas. Eu tava em todas. Em relação à Preta Gil, eu realmente estava em todas. E aí, nessa época, como eu trabalhava com ela, eu comecei a ficar obcecado. Então, eu era viciado em Take It Easy com a Anitta. Eu ouvi essa música, tipo assim, 10 vezes por dia. Eu era muito, muito, muito viciado em Take It Easy. Eu amava muito. Tem também Só o Amor com a Glória Groove, que foi a Suave como um vulcão, Tranquila como um vulcão. Tranquila. Que viralizou nas redes sociais. Impossível esquecer. Se jogar no mundão. Não. Ninguém segura. Amo. E Sou Como Sou também, que é um hino, mais um hino, né, de Eu acho que Sou Como de Sou é uma aceitação. música que resume muito, né, a Preta Gil, assim. Sim. É uma sim, música definidora. Concordo plenamente. Total. Eu acho que se fosse colocar uma música que define o que a Preta Gil foi, a trajetória de vida, a trajetória de carreira e na música, política, social e entre amigos, acho que Sou Como Sou é um excelente exemplo. E só curiosidade aí pra audiência, já que a gente tá falando das músicas da Preta Gil, a última música lançada por ela foi lançada no dia 14 de março, é uma música chamada Tudo Vai Passar, e é uma música que justamente fala sobre... Vem desse lugar, dessa luta que ela estava tendo contra o câncer. Era uma música, inclusive, que iria arrecadar fundos para instituições de câncer e tudo mais. Então é uma música interessante você retornar nela agora. Eu confesso que quando eu escutei ontem, se não me engano foi ontem que eu escutei, desse eu escorreu uma lágrima, sabe? Porque você escuta a voz dessa pessoa falando sobre uma doença que infelizmente levou ela. E também eu acho impossível a gente citar Preta Gil e falar de músicas dela e não citar Estéreo, que é Tudo Me Interessa, Tudo Tem Mistério. E aqui eu não sei se chegou no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, Meu Corpo Quer Você, com o Naldo, que foi um puta hino. Meu corpo quer você. Cara, nossa, esse foi o hit de 2014. Esse foi hit também. Porra, cara, foi fortíssimo. É um hino. Então, realmente, ela tem músicas muito icônicas, uma trajetória muito icônica e realmente fez história. Sem falar que ela é sócia da Mind, né? Quem aí não viu nenhum viral falando, xingando a Preta Gil por ser sócia da Mind também já aconteceu muito. Isso aconteceu muito. Também. Na época e também do Big ela Brother, tem uma trajetória também como atriz, né? Que ela chegou a fazer Mutante também. A gente também... Ai, verdade! Nossa, é verdade. Ela tem uma participação eu tinha também muito esquecido boa disso. em Cheias de Charme com a personagem da Cláudia Abreu, gente. Qual o nome? A Chayenne. Com a Chayenne. Muito boa também essa participação dela, é engraçadíssima. Nossa, Sim. é verdade. Não, Eu tinha esquecido muito de Mutante, sabia? ela esteve em todas. Não, realmente, Preta Gil zerou a vida. Tipo assim, Ela ela fez viveu, todos né? os Ela checks. viveu Ela muito. viveu tudo, cara, que tinha pra viver. E ela tinha 50 anos, cara. Tipo assim, ela realmente viveu tudo que é pra viver. Ela realmente viveu, cara. Enfim, eu queria Tem um perguntar aí ensinamento que a gente teve, foi pra esse. audiência, né? Qual momento marcante, assim? Qual momento da Preta Gil te marcou? Se você foi impactado, seja pelas músicas, pelo ativismo, por algum momento icônico da cultura pop mesmo, conta pra gente nos comentários. E agora a gente vai para as indicações da semana. Eu já adianto que eu não tenho nenhuma, mas Paulo Corrêa trouxe um livro. Então, Vai. a fala é sua, Paulo Corrêa. Calma, para. Nem Mas trouxe- nem trouxe ele tanto abre o livro, mas aí eu tô vendo aqui o livro dele, Exit, a gente já indicou. Jump, Blackpink, Jump. a gente também já A gente já indicou. indicou. Tá sendo repetitivo. Ai, vocês são tão ansiosos, né? Só porque tá escrito não é sinal de que eu vou indicar. Ué, Mas tudo bem. então tudo vai, bem. vai, tá com Beleza, você. Beleza. O meu comentário, na verdade, por exemplo, da Tyla, era pra perguntar pro Santana. Eu escutei essa música essa semana algumas vezes e eu tô tendo uma sensação muito específica com relação à cantora em si. De que ela está indo para um caminho muito parecido com o que aconteceu com o Khalid, o pretinho, tá? Não o DJ Khaled. De que algumas músicas dela estão começando a ter sonoridades muito parecidas. Eu concordo. E eu queria saber do Santana, que é concordo. fã dela, se ele também tem sentido um pouco disso. Eu concordo, mas eu acho que isso é uma estratégia. Eu acho que Você tornar acha que é proposital? a sonoridade dela confortável para a audiência, até porque ela tem lançado coisas num espaçamento relativamente curto para o mercado internacional. Ela tá lançando coisa atrás de coisa. Faz com que a gente se acostume. Por exemplo, essa música foi muito fácil de eu digerir da Tyla. Quando eu comecei a ouvir Tyla, eu demorava para conseguir consumir o material dela. Eu acho que também é uma estratégia e fica mais fácil para todo mundo ouvir.
até o momento que ela vai ter um grande hit aí, mais um grande hit e estourar. Então acho que é uma estratégia e também o fato dela ser, dela ter o amapiano ali como gênero base, também é um gênero que é estranho aos nossos ouvidos, querendo ou não, faz com que também essa sensação seja amplificada, mas eu concordo com você. Eu fiquei. Não é que eu desgosto, tá, gente? Eu acho que causa justamente esse lugar do conforto pra quem conhece e acaba digerindo mais rápido a música. Mas eu fico com essa sensação. Eu acho que é algo perigoso a longo prazo. Mas enfim, espero que a estratégia da diva continue. E assim, ela tá com. Eu acho que ela tem 30 milhões de ouvintes mensais. Se eu não me engano, então, tá funcionando. Assim, tá fluindo. Por um momento tá funcionando, entendeu? Mas eu concordo com a sua observação. Mas as músicas que eu quero indicar pra vocês eu sempre travo pra falar o nome dela. É da Lakeithian. Leilani. Se ela fosse brasileira, seria Leidiane. Eu falo Leidiane. Ela é Leidiane, porque ela é meio brasileira. Ela adora o Brasil, inclusive. A pretinha aí do Little Mix lançou Been a Minute. Não acho que é uma música incrível. Calma que tem duas pretas no Little Mix. Ela já tem... Ela já fez lançamentos de outras músicas que eu acho que foram um pouco mais interessantes, mas enfim, eu gosto porque ela tá ali na garra dela, lançando as coisas, e eu sempre gostei do Little Mix, então sempre que elas lançarem coisinhas, eu vou aqui comentar com vocês, porque eu vou escutar. Dá licença. E a outra indicação, na verdade, foi uma publi, né? Foi uma publi que foi muito bem feita e muito bem trabalhada, que é a Lineker, When the Wind Blows, que é uma música que era do Gil, perdida, uma gravação perdida do Gil, que estava aí guardada, que o pessoal do Zap Zap conseguiu fazer uma publicidade juntando os dois, e aí ela lançou uma versão dessa música, com as ideias dela, com os vocais dela, e assim, gente, é uma delícia, não tem... Eu sou uma pessoa, desde o Índigo Borboleta New, que sou encantado pela Lineker cantando em inglês. Eu gosto muito dela cantando em inglês. Não sei porquê, mas eu gosto. Acho que fica bonito. Ela tem... ela consegue vender essa ideia do soul em inglês com uma facilidade, assim, que é incrível. Inclusive, ela fala inglês muito bem, né? Vamos ver, isso aqui é um ponto a se ressaltar, partindo do princípio, né, que recentemente aí tivemos uma apresentação maravilhosa na Multishow do Naldo Bene. Mas, enfim, a outra dica que eu tenho não é bem uma dica, mas é porque colocou uma pulga atrás da minha orelha. O Poesia Acústica 17 foi lançado aí, tem diversos artistas, Cabelinho, Lucas Carlos, e uma delas é Duquesa. Um dos flertes muito constantes dessa música em específico é o samba. Eles fazem muitos trechos que misturam o hip-hop, o boom bap do hip-hop, junto com alguma coisa do samba, alguma coisa do pagode ali, um pandeiro, alguma coisa. E isso virou uma chavinha na minha cabeça que eu não esperava. Eu gostei muito da Duquesa rimando em cima de uma batida que flerta com pagode. Fica a minha diquinha aí pra você, Duquesa. Olha aí um caminho interessante para a senhorita. Não acho que ela tem que fazer samba, propriamente dito. Se um dia ela quiser fazer, que ela faça. Já conversei uma vez, inclusive, com ela durante uma entrevista. Ela falou que ela tem muita vontade de flertar com outros gêneros, para além do hip hop e R&B. E eu achei peculiar, sabe? Me chamou a atenção. Falei assim, não é que ficou minimamente interessante um rap em cima do samba? Uma coisa que, inclusive, flerta muito com o Marcelo D2, né? Com as coisas que ele fazia. E eu gostei da Duquesa fazendo isso. Então, enfim, se você tiver curiosidade, pula pra parte da Duquesa, lá no Poesia Acústica, porque eu faço isso há muitos anos, desde que saiu a Glória Groove, a gente pula direto pra parte da Glória Groove do Poesia Acústica. Sabe? Não vamos ser hipócritas, então é isso. Mas a indicação que eu tenho pra vocês mesmo, assim, que eu gostei e escutei bastante, foi o Tyler, The Creator, que lançou o Don't Tap the Glass. Eu achei que foi um intervalo de tempo muito rápido, partindo do princípio que ele lançou o Chromocopia, foi em outubro de 2024, outubro de 2024, e agora ele já tá com um álbum novo. E tem uma proposta interessante nesse projeto. Ele é um projeto feito para se dançar. O próprio, quando lançou o projeto, ele falou sobre isso, de que quando ele conversou com alguns amigos, muitos amigos falaram que tinham vergonha de dançar por causa das câmeras. Das pessoas filmando. E aí você para pra pensar no nome, Don't Tap the Glass. Don't Tap the Glass faz uma referência ao telefone. Tipo, não toque no telefone. É meio que isso que ele tá falando pra gente. Não é à toa que a campanha de divulgação, e eu achei isso muito interessante, uma funcionalidade que eu não sabia que existia no Instagram,
ele fez uma publicação que tinha ali, ela era bloqueada, né? Você tinha que colocar uma senha para você conseguir ter acesso à publicação que ele fez. E, obviamente, né, o código, para quem quiser ter acesso e entrar no perfil dele e ver, é o nome do álbum tudo junto, Don't Tap the Glass. E quando você fazia interações para curtir alguns posts do Tyler, The Creator, o ícone que aparecia não era de um coração do jeito que a gente está acostumado. Pelo contrário, era como se você quebrasse a tela em formato de coração. Então é um álbum muito dançante, muito interessante, com diversas participações. A primeira, inclusive, já fica de cara que a abertura do projeto é uma música com o Pharrell Williams, que tem um sample, inclusive, de uma música que o Pharrell Williams fez há muito tempo atrás. Inclusive, a segunda música, ela tem um sample que eu acho que é de My Humps, do Black Eyed Peas. E é muito dançante, é muito legal. E eu acho que o Tyler, The Creator, ele traduz uma coisa muito pulsante da geração atual. Ele é um dos grandes artistas, um dos grandes rappers para a geração Z e para as pessoas mais novas e tudo mais. E esse álbum, ele tá implícito isso de alguma maneira. Você para pensar que é um álbum de 10 músicas que tem 30 minutos no máximo. São músicas de fato curtas, para que tá acostumado, enfim, a ouvir essas divas que estão querendo lançar álbuns de 1 hora. Um beijo, Beyoncé. Eu acho que ele traduz muito bem a linguagem atual que a geração atual consome. Ele traz um produto que é curto, que é rápido, que todo mundo vai escutar. É provocativo, é divertido em certa medida, ao mesmo tempo que ele trouxe consigo uma campanha que é totalmente engajada ali nas redes sociais, que tem um apelo nas redes sociais muito grande, que é o que a geração atual consome, é onde a geração atual está. Então, para mim, Tyler, The Creator é um excelente exemplo de artista da geração atual, da Gen Z para os mais novos, inclusive, de que um artista de qualidade, sabe? Que se preocupa com o material que está saindo, que se preocupa com a estética que ele está apresentando, que se preocupa com o pacote que ele vai trazer, que já é de qualidade, né? O álbum já é um álbum muito bom, que ele já vai trazer. E é isso, Tyler, The Creator há muito tempo, e há muito tempo que ele traz pacotes, digamos assim, álbuns muito bem feitos, muito bem produzidos, e aqui está mais um pra gente poder escutar. Então a minha dica é, dá play no álbum, esquece o telefone e vai dançar, porque realmente é muito divertido pra você escutar. Para você ver, né, como é o machismo estrutural na nossa sociedade, né? Tyler, The Creator sendo elogiado por fazer um álbum curto, com faixas curtas. Agora, quando a Juliette lança um EP com 7 faixas e chama de disco, a pessoa mete o pau aqui no pop. Pra você ver, é o machismo nosso de cada dia. A gente logo vê. Mulheres não podem fazer nada. Ainda bem que foi o Santana que falou dessa vez, eu fiquei caladinha. E aí vocês ficam metendo pau em mim? Santana, o que você achou do Paulo indicando poesia acústica? Não, eu achei relevante. Eu gosto como o Paulo defende as coisas, entendeu? Toma desprevenido, Levi. Toma desprevenido, Levi. Apesar de eu não gostar muito do poesia acústica, eu reconheço que em alguns momentos a poesia acústica tem seu valor, sim. Mas eu queria fazer, na verdade, uma indicação que também é uma puxada de orelha aqui com o público do Pop Doc. Nós temos uma base de 2.000 ouvintes. Quando eu falo em base de 2020, significa que todo episódio vai ter pelo menos 2.000 pessoas ali ouvindo. Óbvio que isso é maior em alguns episódios ou muito maior em outros também. Mas significa que tem 2.000 pessoas acompanhando a gente aqui toda semana. Paulo Correia acabou de lançar ali uma publizinha no Instagram dele com o Spotify. Muito bonitinho, inclusive. A gente fala de música no Pop Doc, mas a gente fala de música nas nossas redes. E, infelizmente, como criadores de conteúdo, para ganhar dinheiro, viver disso e ter tempo para gravar o Pop Doc, a gente precisa de números e engajamento. Logo, eu queria que essas 2.000 pessoas que estão escutando esse podcast fossem lá engajar a publi do Paulo e também fossem engajar os conteúdos e fossem engajar os meus conteúdos também, que muito em breve estarei voltando a produzir conteúdo no Instagram, porque a gente precisa disso e a gente fala exatamente desse tema nas nossas redes também. Então é uma forma de você contribuir para o próprio projeto. Se você não pode apoiar financeiramente, com dinheiro, beleza. Mas apoia a gente com seu like, com seu comentário, com seu engajamento, com seu compartilhamento. Paulo tem um canal ali no Instagram também, onde ele compartilha todo o material que ele está saindo. Eu acabei de abrir o meu canal também, porque vai ser uma via de eu comunicar para minha audiência o que eu estou produzindo. E é um retorno que vocês podem dar pra gente seguindo, deixando like. Às vezes é pouquíssima coisa, você vai gastar 3 minutos do seu tempo, mas vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo nas nossas redes e por aqui. Então a minha indicação e só e meu precisa puxão de orelha engajar é em esse. 2 perfis só.
Porque só tem Levi dois dos três desativou. aqui. Entendeu? Nem precisa Levi ser os desativou. 3, 2 só. Eu tô desativado aprendendo crochê. A minha vida é muito mais feliz do que números e likes. Mas já que eles precisam disso, vão lá, gente. Eu dou Vão os lá, meus likes gente. pra eles. Vai lá Entendeu? encaixar no deles também, entendeu? Deixa um Exato, comentáriozinho, a Blue Band marca. Santana. Às vezes a marca tá. Às vezes nem precisa ser só no nosso perfil, por exemplo. Às vezes o Spotify lança ali no perfil deles uma pergunta de podcast favorito. Porra, marca a gente. Entendeu? Sacanagem. Sabe? Engajem o Pop Doc para além do Pop Doc. Se vocês quiserem conversar sobre crochê, ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, eu também tô disponível. Vocês podem me chamar, não tem Deus do problema. céu. Alguém das 2.000 pessoas vai querer comentar Com sobre isso e certeza. tá tudo bem. Tem gosto pra tudo nesse mundo, assim. Com certeza. Se você quiser fazer um amigurumi da Falar de Beyoncé, funk, você me fala. Como é o nome dele? Do menino, gente. Noruan. O Zé Pedro Sampaio? Felipe. Sabe? Então você vai ter ela Se também falou quiser, aí o pode Levi. comentar. Vamos, já que a gente já tá falando dos comentários aí dos ouvintes, vamos ler os comentários do último episódio, que deu o que falar. Já tem, ó. Nossa, tem muitos Eu comentários, queria- não sei nem por onde começar. Não, eu sei por onde eu começar, porque eu queria começar o episódio de boa. hoje com esse disclaimer, mas eu acho que não cabia, visto o tema do episódio. Mas agora que chegamos aqui e agora, eu queria que a gente fosse preso, algemado e levado diretamente pra Bangu 1, porque a gente fez esse episódio de trilhas de animações feitas por divas pop e a gente não citou Reflection da Christina Aguilera, que é de Mulan. Realmente, um crime. de Mulan, né? Crime contra a Exatamente. humanidade. E teve ouvinte falando sobre isso. Ni comentou: eu gosto da trilha sonora de Mulan, Christina Aguilera cantou Reflection lá em 98 e depois regravou pro live action. Sandy Júnior, que também deveria ser preso por não ter citado isso, Sandy Júnior também entraram na trilha sonora do filme. A Sandy cantando a versão em português lembrava disso, Reflection. não. E eles como dupla cantando lembrava Seu não. Coração, que toca no encerramento do filme. Eu venci muito quando Passado. criança. Enfim, ela continua aqui. Mas, gente, vocês não lembram do Seu Coração? Era Seu Coração, não lembro. escute o seu coração, não fuja dessa Juro pra paixão. você. Gente, era muito icônico. Então, assim, Juro que eu não lembro. a gente realmente deveria ter citado. E o Anderson também, lá no nosso Instagram, também comentou e achou a gente criminoso. E eu concordo com os nossos ouvintes. Acho que cometemos um crime bem grave nesse momento. Teve um comentário aqui no Instagram agora, do Nicolas21, que ele falou assim: eu estou andando com o meu cachorro e no trecho que o Santana fala da Angélica, eu dei um berro aqui. Eu também dei um berro do lado de cá. Realmente foi Digimon. muito sagaz o comentário dele com o Digimon. Foi muito além. O que mais temos aí? Ai. Se quiser, eu posso trazer outra aqui, ó. O André Nogueira comentou o seguinte: vamos criticar que elogio é ignorado. Amo que o Levi inclui o. Amo que o Levi inclui o branco Elton John, mas apaga o negro Luther Vandross. O dueto com a Celine Dion. Não, Ele sempre apaga ah, negros. Se você não, reparar, ele tá antes sempre... de- oh, não, peraí, sempre antes de branco. vocês Ele é igual a começarem. Manuela Dias. Ah, tá. Gente, Igualzinho. gente, eu não tô aguentando. Eu tô sendo taxado de Manuela Dias. Antes de vocês me colocarem contra a parede, começarem a militância, eu queria dizer que dueto da Celine Dion com Luther Vandross, porque eu citei a Bela e a Fera, Beauty and the Beast, e o dueto da Celine Dion é com Peabo Brisson, acho o nome dele, que é o mesmo que faz Aladdin lá. Não tem Luther Vandross nenhum nesse dueto. Então, assim, vamos trazer informação. Agora, se eu tiver errado e você quiser me esculhambar, fica à vontade nos comentários também, que aí eu vou ficar talvez sem argumentos. Mas até onde eu sei, Celine Dion e Luther Vandross não cantaram o dueto de Bela e a Fera, Fica aí não. a polêmica, né? A pesquisa pra gente fazer o dever de casa, pra descobrir se cantou ou não cantou. O Ed.drama comentou aqui: vocês esqueceram da Anitta, que fez a música do filme. Olha, ele comentou no Spotify e no Instagram, tá? Ugly Ih, Ghost. ótimo. Amigo, eu acho que até a Anitta Double comment. esqueceu que ela fez essa música, porque eu realmente não lembro. Eu vou dar uma pesquisada aqui. Não, é que ele não entendeu que a gente tava falando de trilhas icônicas sonoras de animação. E aí ele citou essa daí que talvez não entendi, seja tá, tão entendi. icônica Que também assim. tem tá a bom. Kelly Clarkson e outros da soundtrack. Postscript. Eu queria que o Bad Bunny ganhasse o Album of the Year, mas com as novas políticas anti-imigrantes dos Estados Unidos, acho um pouco difícil também. Concordo com você. Queria que ele ganhasse, mas acho difícil. Ed.drama. Inclusive, fica aí um disclaimer pra quem quiser ver apostas. A Billboard americana fez as apostas dela do que seria, de quais serão os álbuns aí de álbuns do ano indicados ao Grammy. Inclusive, já falando de Bad Bunny,
Teve o Hugo Camargo que criticou a gente, que a gente tava falando sobre o palco do Bad Bunny, que ele usou galinhas vivas. Só queria dizer, Hugo, quando a gente elogiou o palco, a turnê ainda não tinha estreado, só tinha saído a foto do palco. Então a gente nem sabia que tinha galinha viva. Aí depois teve o show que aconteceu, a gente viu o que tinha acontecido. Mas até então... Ele usou galinha viva pra cantar no palco? Como assim? Pois Sim, tem galinhas vivas soltas pelo palco. Pois é. Tá. Envelheceu como Tem leite. galinhas vivas. A gente tá falando visualmente, entendeu? Só tinha saído da foto. Calma, Hugo. Calma, Hugo. Calma. Mas ele tem razão. camarada. Ele tem razão. Ele tem razão. Calma, Ibama. Calma. Calma, o Peta Luísa tá Mel. aqui, Calma, Luísa Mel. mas ele está certo e eu vou dar razão pro Divo, tá? Tá certíssimo. O que mais? Mais alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Temos, já vai dar 1 hora de episódio, eu tenho que fazer também, né? Não é assim. Já chega. Ih, gente, não é bagunça também, não. Então tá bom. Nossa, tá bom. Não, Termina aí então, vai lá. Não, tem também um comentário aqui que foi retroativo, lá do episódio do Beyoncé Bowl, que o Gardelines Art, ele comentou tem 10 horas, só pra mostrar pra vocês, se vocês comentarem os episódios antigos, a gente também lê. O Gazart, ele comentou, morri que o Paulo falou, teorizou, fez um monólogo de 3 minutos e errou em tudo, kkkk, mas arrasou, quem sabe no próximo Divo. Amo vocês, tô tentando por tudo. Exatamente, faz tanto tempo do episódio que eu nem lembro qual foi a teoria. Comenta no próximo episódio que foi que o Paulo falou que ele errou tudo, porque eu vou dar um ouvido, uma escutada. Isso Eu sou assim, PhD, inclusive, a criar teorias da Beyoncé e postar na Às internet. vezes pra galera acontece. ver como é. Inclusive tem uma Eu nova não teoria sei, aí né? de que em setembro tem o ato 3, hein? Eu tô acreditando. velho. Setembro Cara, vem aí o eu ato não tô Eu amei acreditando muito nessa, não. esse comentário, porque isso é 100% a cara do Pop Doc e do Paulo, cara. Ele fazer um monólogo de 3 minutos com teorias da conspiração e no final você vê que não aconteceu nada do que ele falou. Inclusive Isso é o sempre- Ozzy... Eu aposto que no episódio eu aviso que é uma teoria da conspiração e o outro acreditou. Aí foi burro de quem acreditou, né? Mas tem essa Inclusive coisa o de Ozzy ouvir Osbourne episódio faleceu, retroativo. né? Ontem. E aí já tinha bem fã falando que foi o sacrifício da Beyoncé. Gente, vamos ser mais respeitosos. Um pouco Né? calma, O homem calma. faleceu ontem, antes de fazer esse tipo de teoria. Né? Até porque Sim. a gente sabe que os sacrifícios da Beyoncé geralmente são com turnês. E não Turnês, com álbuns. exatamente, Então vamos não com com calma álbum. também Olha na que hora de justificativa colocar do as outro. Espera, tá? Só em 2027, talvez, aí tenha um próximo sacrifício importante. O Santana pedindo respeito e a gente... Meu Deus do céu. Ai, que horror, gente. Tenho certeza que Esqueci tem algum fã de Ozzy Santana. Osbourne ouvindo esse podcast que tá bem revoltado. Tá? Desculpa. Com essa postura de vocês. Não foi a Se intenção. tiver, não, juro, se tiver um fã de Ozzy, comenta aí, por favor, que eu quero saber que você existe e escuta esse podcast. Não, É não isso, foi galera. sobre o Ozzy. Um beijo, gente, até semana que Beijo. vem. Tchau, tchau. Um beijo e pra que você que é apoiador, até sexta-feira.